Mas eu creio que Deus tem algo para falar. E com certeza o que eu vou falar aqui hoje, eu sei que vocês já ouviram várias vezes, através dos pastores, através dos líderes, mas é o que está no meu coração e eu creio realmente que tem algumas pessoas aqui que precisam ouvir isso. Amém? Então abra teu coração, deixa o teu coração aberto, não só os teus ouvidos, a tua mente, mas principalmente o teu coração, para aquilo que eu creio que Deus quer falar conosco. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos vários alertas sobre perigos. Jesus, por exemplo, ele fala sobre o perigo dos falsos profetas, diz que enganariam a muitos. Paulo também faz, ele em vários momentos, ele fala sobre isso. Ele fala sobre falsos apóstolos, ele fala sobre engano de ensinos de demônios, sobre desânimo. Pedro também fala sobre falsos mestres. Então existem vários alertas nas Escrituras sobre perigos, sobre enganos, sobre coisas que nós precisamos estar atentos. Se Jesus e os apóstolos falaram, eles queriam chamar atenção para isso, sobre perigos que nós corremos. E, em especial, tem um que me chama muito a atenção. Em Provérbios 4, 23, o Senhor fala, sobretudo guarda o quê? Coração, porque dele procede as fontes da vida. Isso me chama a atenção, sobretudo guarda o quê? Coração. Nós podemos guardar muitas coisas, mas se nós não guardarmos o coração, nós vamos ter sérios problemas, porque as fontes de vida procedem dali. E é sobre isso que eu queria falar um pouquinho com vocês, sobre ciladas, que muitas vezes nós caímos, porque não temos guardado o coração. E eu quero até me usar como exemplo, sobre algumas ciladas que eu caí, porque em alguns momentos eu não guardei o coração. E é possível que Deus queira falar com você também. Amém? Abra a tua Bíblia em Efésios, capítulo 6, versículo 10. A partir do versículo 10, Paulo começa a falar também de alguns cuidados. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Como? Revestivos de toda a armadura de Deus. Revestivo de quê? Toda. Não é uma parte, é de toda a armadura de Deus. Para poder ficar de firme contra ciladas, armadilhas do inimigo. Então Paulo está, se reveste de toda a armadura, para vocês resistirem, para vocês estarem firmes contra as ciladas do inimigo. Porque nossa luta não é contra carne, contra sangue e carne, e sim contra principados e potestades, contra dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai o quê? Toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permaneceis o quê? Aí ele começa a descrever a armadura. Ele fala de cingir com a verdade, couraça da justiça, capacete da salvação, calçar os pés com o evangelho da paz, a espada do Espírito, que é a palavra, o escudo da fé para nos proteger contra os dardos que Satanás lança. E aí no versículo 18, ele volta, ele fala assim, com toda a oração e súplica, orando em todo tempo, no Espírito, e para isso, vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Bom, Paulo está dando aqui um caminho, ele está falando do cuidado que ele tem para nós não cairmos nas ciladas do inimigo. E o que ele fala que nós precisamos ter? Nós precisamos estar revestidos com toda a armadura de Deus para não cairmos nas ciladas. O que é uma cilada, amado? Cilada é uma tocaia. Cilada é algo que está escondido. Cilada é algo que vem de maneira sorrateira. Não é aquela coisa fácil de ver. Se fosse fácil, não seria uma cilada.
Normalmente a cilada está escondida, porque ela quer nos pegar o quê? A cilada é para te pegar de surpresa. Quando eu era garoto, e isso vai denunciar a idade de vocês, eu gostava muito de ver filme de faroeste. Quem gostou aqui de ver filme de faroeste? Isso denuncia a nossa idade. Eu achava um negócio muito estranho. Eu não sei se isso é verdade, se isso é negócio de filme, tá? Isso é negócio de Hollywood. Mas os índios iam lutar com os soldados, né? Os soldados se escondiam atrás das carroças e os índios iam de peito aberto e morriam tudo. Eu não sei se era assim mesmo, mas eu achava aquilo muito esquisito. O índio, será que ele não sabe que vai morrer? Por que eu estou te falando isso? O diabo não é assim. O diabo ele não vai de peito aberto. O diabo ele vai de maneira sorrateira. O diabo não se apresenta de maneira tão clara. Normalmente ele vai preparando ciladas, porque com a cilada é muito mais fácil de nos pegar. Quando Baraque contrata Balaão para amaldiçoar Israel, está lá em Números, capítulo 22, 23 e 24, por 3 vezes Balaão tentou amaldiçoar Israel, e cada vez que ele abria a boca, ele fazia o quê? Ele abençoava. Por fim, ele falou assim, nós não temos como amaldiçoar esse povo, eles são abençoados, mas nós podemos preparar ciladas. Nós podemos lançar no meio deles mulheres. O povo de Israel não podia se relacionar com outras mulheres, não podia se casar com outras mulheres de outro povo, mas eles lançam mulheres e nós já sabemos da história, o povo de Israel acaba caindo. Cilada é isso, algo sorrateiro, algo que muitas vezes nós não percebemos, porque de alguma forma uma brecha já foi aberta no nosso coração. Porque as ciladas são preparadas para alcançarem aquela brecha que se abriu no nosso coração. Brechas são lugares, ou é o lugar por onde Satanás entra. Isaías 30, 13, se eu não me engano, diz que essa maldade vos será como brecha no muro alto, que formando uma barriga, de repente vai cair. Brechas, imagina um muro alto, quando ele começa a formar uma barriga, esse muro vai cair. Bom, Cláudio, eu acho que foi numa casa que nós moramos lá em Vicente Pires, lá em Brasília, sei que Franco foi, Modesto também foi. Nós moramos numa casa que ela tinha um muro de 45 metros na lateral. E o terreno do meu vizinho era um pouco mais alto do que o nosso, e ele aterrou mais ainda. E quando ele aterrou, esse muro fez uma barriga. E eu falei para ele, esse aterro, vamos ter que reforçar esse muro. E por mais que nós fizéssemos um reforço naquele muro, aquela barriga ficou. E um dia chegou um casal lá em casa, Júnior e Rose, que alguns aqui conhecem. Quando eles estacionaram o carro, que eles saíram do carro, que nós fomos entrando, nós só escutamos aquele barulho. O muro caiu inteiro. 45 metros de muro caiu todinho. Porque tinha se formado uma barriga, e aquele muro enfraquecido, bateu um vento um pouco mais forte e ele caiu. Brecha é assim, amado. Aquela brecha começa a aumentar e às vezes a gente não dá a devida importância. Eu lembro que eu falei para esse irmão, esse muro vai cair, esse aterro que você está jogando no muro, ele riu, é um irmão também. Depois nós tivemos que refazer esse muro e fizemos baixinho, foi uma bênção, que pudemos ter uma relação, foi um muro de 1 metro. Mas na hora que eu falei com ele, ele não deu devida atenção. A brecha é assim, ela começa pequenininha, mas é por essa brecha que Satanás vai entrando. E essa brecha, ela é aberta no coração. Por isso que nós precisamos guardar o coração acima de todas as coisas. Sansão tinha uma brecha. O primeiro pecado, não sei se registrado na Escritura, não sei se é o primeiro pecado, com certeza não deve ser, mas o primeiro pecado registrado dele é em relação à mulher. O pai dele alertou. Será que não tem mulher aqui em Israel para você ter que buscar outra fora?
Mais tarde ele foi ter problema com Dalila, mas a brecha estava aberta. Balaão tinha um problema com dinheiro, também fala, ele era ganancioso. Judas deixou Satanás entrar no coração, por quê? Lembra? Por causa de dinheiro também. Ele também tinha problema, era ladrão, administrava a bolsa e roubava. E Absalão? Também tinha brecha. Absalão, depois daquela violência que a irmã sofreu, o coração dele se fechou. E se passou 2 anos até ele planejar a morte do irmão e matar o irmão. E depois ele foge, fica mais 3 anos fora, e o coração adoecido. E ele volta, e fica mais 2 anos, aí já são 7 anos. Até que ele tenta tomar o trono do pai, porque uma brecha tinha sido aberta. A falta de perdão, o rancor, algo aconteceu no coração daquele homem, e algumas brechas, amado, escuta, levam à morte. Algumas brechas levam a pessoa literalmente, não só à morte espiritual, mas pode levar ela até a morte física, como Absalão, como Sansão. A Bíblia fala de um rei, o rei Acabe, que ele foi à guerra, e ele com medo, porque o exército inimigo queria matar quem primeiro? O rei, o comandante, e ele se disfarça, ele bota um homem, Josafá, no carro do rei, e ele se veste de soldado, vai para o meio dos soldados, e o texto diz assim, que uma flecha atirada ao acaso, entrou na brecha da armadura de Acabe, e ele foi ferido mortalmente e sangrou até morrer. Uma brecha, porque a armadura de Deus, ela precisa ser plena, completa, porque se ela tiver brecha, sabe o que vai acontecer? O inimigo vai entrar por ali, e vai causar grande dano. As armadilhas de Satanás, ele tem buscado estratégias, ele tem buscado maneiras de alcançar as vidas. Mas o problema, amados, eu não penso que o problema são as ciladas de Satanás. Eu penso que o problema é se nós estamos revestidos da armadura de Deus ou não. Eu penso que o problema não é Golias. O problema é que se do lado de cá tem Saul ou Davi. Porque se tiver Davi, pode levantar quantos Golias forem. Só vão se levantar para cair. Agora, se tiver Saul, o que vai acontecer? Vai ter problema. Então guarda isso, Deus quer que nós sejamos revestidos de toda a armadura. Porque o dia mau, amado, não penso que é maldição que estou lançando aqui não, mas o dia mau vai chegar. Quem aqui já não teve um dia mau? Mas vou repetir para você, o problema também não é o dia mau. O problema é como nós estamos no dia mau. O problema é se nós estamos revestidos com a armadura de Deus ou estamos cheios de brechas na nossa armadura. Como é que Satanás, como é cilada, ele não vai vir que nem um índio do filme, de peito aberto. Ele vai buscar estratégias para te alcançar, para me alcançar. Ele vai tentar de maneira sorrateira entrar, de maneira que você, quando perceber, já caiu. E ele tem várias estratégias. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós podemos ver várias estratégias de Satanás, mas tem uma que me chama muita atenção. Abra a tua Bíblia em 1 Timóteo. 1 Timóteo 4, diz assim, versículo 1. Ora, o Espírito afirma expressamente, precisamos prestar atenção, o Espírito afirma uma coisa. O que ele afirma? Que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, e por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios e a hipocrisia de homens, aí segue. Para no versículo 1. O Espírito afirma o quê? Que muitos apostatarão da fé. Perderão a fé. Se apostatou da fé, porque perdeu, porque um dia teve.
Então, Paulo não está falando para um povo que não conhecia Deus. Paulo está falando para alguém que tinha fé, ou que tem fé e pode perder. Então, é uma palavra para a igreja. Às vezes nós queremos falar isso para o incrédulo, mas é uma palavra para a igreja. Apostatarão da fé. Mas por quê? Obedecerão a espíritos enganadores e a ensino de demônios. Bom, eu lembro que teve um tempo que eu ficava, Senhor, como é que alguém... Porque se apostatou da fé, é porque quando começou a ouvir ensino, ainda tinha fé. Vocês concordam? Como é que alguém... Você imagina algum cristão, qualquer cristão que você conhece, você imagina um cristão recebendo ensino de demônios? Porque é o que está aqui. Eles vão perder a fé porque vão seguir ensino de demônios. A grande cilada de Satanás é através dos ensinos de demônios, que são sutis. Abra a tua Bíblia em Mateus 16, versículo 21. Diz assim, Jesus falando da morte dele. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciões, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Bom, o que Jesus está falando aqui para Satanás? Você, Satanás, cogita, você pensa das coisas do homem. Jesus está falando que Satanás, ele cogita das mesmas coisas que um homem. Que homem? Um homem caído. Satanás é aquele que divide, o homem também. Satanás é egoísta, o homem também. Satanás se rebela, o homem também. Quando nós começamos a ver as atitudes de Satanás, nós podemos ver muitas atitudes do homem. Satanás é independente, o homem também. Jesus está falando assim: Satanás, você pensa as coisas do homem. Mas o que Satanás está tentando levar Jesus a fazer? Pedro fala assim: Senhor, não morra assim. De modo algum morra assim. O que Pedro, escute o nome de Jesus, o que Pedro está tentando fazer, amados, é levar Jesus a olhar para as suas próprias necessidades. Eu creio que a maior estratégia de Satanás nos dias de hoje, embora ele tenha várias, eu creio que a maior estratégia nos dias de hoje de Satanás é levar o homem a olhar para si mesmo. É um ensino de demônio. É dessa forma que ele ensina. É dessa forma que, quando você lê lá em Timóteo, homens, pessoas que perdem a fé porque seguiram ensinos de demônios, esse é um ensino de demônio. Olhar para você mesmo. Isso você aprende até na escola. Quando você vai, não sei, na minha época tinha, já faz tantos anos, nós aprendíamos sobre algumas filosofias, por exemplo, o humanismo. Eu não sei, os jovens ainda se ensina isso, faz tanto tempo. Mas o que é o humanismo? O humanismo não nega a existência de Deus, mas o humanismo diz que Deus não se revelou de maneira plena para que nós possamos basear nossa vida nele. Logo, Deus não pode ser o centro, e sim o. Por isso o humanismo. O homem no centro. Então, quando você ouve uma frase assim: eu não mereço passar por isso. Quem aqui já falou isso? Só eu? Vamos me ajudar. Vamos lá de novo. Quem aqui já falou isso? Ah, obrigado. Isso é humanismo. Isso é humanismo. Quantos casamentos se acabaram baseados nesse pensamento?
Eu tenho direito a ser feliz. O que é isso? Humanismo. O ensino de demônio que penetrou na sociedade e muitas vezes penetra o quê? No meio da igreja. Quando Dora foi fazer a cirurgia bariátrica, não sei quem já fez aqui, eu sei que alguns já fizeram, era obrigatório passar pelo psicólogo, várias sessões de psicólogo. A pessoa virou para Dora e começou, agora você vai ter que ser egocêntrica. Você tem, uma pessoa cristã, você tem que pensar primeiro em você. E foi um negócio aquele dia, né, Dora? Porque imagina, eu e Dora ouvindo isso, o laudo da psicóloga, a psicóloga deu o laudo favorável, mas botou lá no laudo dela que Dora era rebelde. Porque eu falei, doutora, a gente não aceita isso. Ensinos de demônios que vão penetrando nos corações e a gente não percebe. Brechas abertas. Uma brecha aberta é por onde o inimigo vai entrar. Quando a serpente, naquele bate-papo da serpente lá com Eva, lembra? Deus falou para você não comer de nenhum fruto, porque Satanás, ele usa tudo para tentar nos pegar. É o papel dele. Ele veio para roubar, matar e destruir. Eva corrige. Não. O que o Senhor falou é para não comer de um fruto. E agora ele começa a distorcer e mentir. Deus sabe que você não vai morrer. Ele sabe que no dia que você comer, você vai ser como Deus, você vai ter entendimento. A mesma coisa que ele fez lá quando ele se rebelou. Aí o versículo 6 de Gênesis capítulo 3 diz assim: e Eva viu que o fruto era agradável e desejável para dar entendimento. E comeu e deu ao seu marido. E ele também comeu. Olha que interessante, ela viu. Cuidado com o que você vê e com o que você ouve. Naquele momento Eva achou que aquilo, ela olhou para ela. Porque para pensar. Adão e Eva tinham uma fonte pura, limpa, perfeita, que era o próprio Deus. Na virada do dia, Deus falava com Adão. E ali Adão, imagina a capacidade intelectual de Adão, para sair dando nome às coisas. É porque a fonte era perfeita, e é perfeita. Agora Satanás oferece uma outra fonte para Eva, uma fonte que vem de um fruto. Olha, se você comer esse fruto, você vai ter entendimento. E o que leva eles a correrem o risco de abandonar essa fonte por essa, sabendo que podiam morrer? É porque queriam ser independentes. E desde então o homem vem com essa raiz adâmica de independência. E vem ao passar dos séculos a independência. Satanás semeou isso e o homem literalmente comeu. E essa é uma estratégia. Olha para você, Eva. Se você comer desse fruto, você não precisa mais de Deus. E quantos de nós fazemos isso? Mas a estratégia ele usa com Jesus também. A mesma estratégia que ele usou com Eva, ele usou com Jesus. Olha a ousadia dele. A estratégia é tão antiga de tentar fazer o homem olhar para si próprio, que ela perdura até o dia de hoje. E ele fez com Jesus, com resultado diferente. Se pegarmos Lucas 4, versículo 1, já diz ali, Jesus tinha sido batizado, o Espírito Santo tinha vindo sobre ele, e diz, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve o quê? Fome. Disse-lhe então o diabo. Interessante, amado.
Às vezes é num momento de fragilidade que o diabo se apresenta. Jesus estava com fome, 40 dias sem comer. Estava fisicamente fragilizado, ele teve fome, ele ele estava bem fraquinho naquele momento. O corpo de Jesus, né, precisava de comida. O diabo se apresenta nesses momentos, amados, onde muitas vezes nós somos fragilizados por um problema, por uma situação, por um conflito, por um desemprego, uma doença, um problema dentro de casa. Ele entra nessa hora para tentar. E como é que ele vai fazer? É a hora que ele vai tentar lançar a cilada dele. Disse-lhe então o diabo: se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Primeira coisa, ele tenta mexer com a identidade de Jesus. Se tu és, claro que ele sabia. Mas muitas vezes a fé está abalada, amados. Nossa, é nessa hora que a gente começa. E ele não, se tu és o Filho de Deus, o que tu faz? Transforma essas pedras em pão. O que você acha que Jesus precisava naquela hora? Não era pão? O diabo falou alguma coisa absurda? Humanamente olhando, não. Mas ele queria desviar, escute o nome de Jesus, ele queria desviar Jesus do propósito dele. Toda vez que nós andamos por necessidade, nós vamos abandonar o propósito. Eu vou repetir. Quando nós andamos por necessidade, amados, nós vamos abandonar o propósito. Nós não podemos andar por necessidade, sim, não pelo que vemos, mas pelo que cremos. Andamos por fé. Jesus vai responder ao diabo: não só de pão viverá o homem. Porque Jesus não andou por necessidade. Sabe, você vê o diabo usando a mesma estratégia que ele tinha usado com Eva. A mesma estratégia que Pedro, contaminado por esse ensino, falou com Jesus, tempos depois. Porque essa é uma grande armadilha do inimigo, tentar que eu ou você comece a olhar para as nossas necessidades, comece a olhar para aquilo que nos afeta e falar assim: ó, eu não mereço, eu não preciso passar por isso. Quantos relacionamentos estão acabados, rachados? Porque a gente começa a pensar assim. Mas isso é o quê? Ensino de demônios que entraram no coração. Porque alguma brecha foi aberta. Satanás insiste. Leva Jesus no alto de um monte e fala assim: olha, esses reinos, eles foram me entregues. Eu posso dar a ti se você se prostrar e me adorar. Jesus também responde, porque Jesus respondia com a palavra. Eva até começou bem, mas cedeu aos seus próprios desejos. Jesus continuou rebatendo com a palavra. Porque uma outra coisa que o diabo faz, quando ele nos leva a olhar para nós mesmos, é mostrar os caminhos mais fáceis. João diz que no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por ele e para... Tudo é dele. Agora Satanás oferece a Jesus uma maneira mais fácil, sem dor. Eu posso te dar. Porque o homem já havia entregue para ele. E ele tenta novamente fazer Jesus olhar para suas próprias necessidades. Como é que está teu coração, amado? Porque é o coração que nós precisamos guardar. Porque essas armadilhas, essas ciladas, elas só vão prevalecer se em algum momento você ou eu deixarmos uma brecha abrir no nosso coração. Se a brecha for aberta, é por aí que Satanás vai entrar. E o interessante, amados, é que Satanás nem sempre foi assim. Eu não vou ler, mas se você pegar Ezequiel capítulo 28, a partir do versículo 14, diz que os caminhos dele, ele era um querubim ungido. Olha só, versículo 14 em diante,
diz que ele era um querubim ungido, e os caminhos dele eram perfeitos, até o dia que se achou iniquidade nele. Sabe, algo que nós temos hoje, se nós não guardarmos, algo de bom do Senhor, se nós não guardarmos, nós podemos perder. Paulo, quando escreve aos Efésios, ele fala, olha, eu ouço falar da fé e do amor de vocês. Mas quando o Senhor fala lá em Apocalipse, as 7 igrejas, quando ele fala dessa mesma e para essa mesma igreja, ele fala assim, tenho contra vocês uma coisa, que vocês abandonaram o primeiro amor. Cerca de 30 anos depois, o que antes era motivo de alegria, agora é motivo de vergonha. Vocês abandonaram o primeiro amor. Satanás era um querubim ungido, até o dia que a soberba entrou. Quando a soberba entra, amados, nós não enxergamos mais nada. Olha, eu costumo falar que tem 2 coisas que cegam o homem. Uma está clara na Bíblia. Uma é a paixão. Você já viu como uma paixão, né? Principalmente quando você é novozinho, adolescente, né? A paixão cega, é ou não é? Só eu e você, né? Quem deu o pessoal? É ou não é? Quando vocês namoravam sua esposa, seu marido aí, você não ficava... Eu lembro que eu tinha 17 anos, era um menino, eu ia para casa de Dora, lá em Realengo, lá perto da Izé, saía da casa da Dora, jovem, não siga esse caminho, por favor, eu não tinha Jesus, saía da casa da Dora meia-noite e meia, ficava enrolando, isso durante a semana, no outro dia ia estudar, trabalhar, pegava um ônibus 689, se eu não me engano, Campo Grande Meia, é isso mesmo? O meia ainda é demorado? 689 ainda é demorado? É, gente. Aí eu ia para um ponto de ônibus, deserto, lugar meio esquisito. Você acha que eu estava preocupado com isso? Chegava lá meia-noite e meia, esperava 1 hora o ônibus, já estava planejando voltar. Vou ver se eu volto amanhã. Porque a paixão briga. Voltava no dia seguinte, brigava com ela, saía de lá, ia para onde ônibus, no dia seguinte voltava, brigava com ela, mas o fogo, mas era paixão. Não sigam isso. E a outra coisa que segue é a soberba. Porque Deus revela os pequeninos, mas oculta os sábios de entendimento. Sabe por que eu estou falando com vocês isso, amado? Porque eu queria contar um pouquinho de algumas ciladas que eu caí. No ano de 2015, foi um ano muito marcante na minha vida, porque eu chegamos em Brasília em 2004, começamos a pastorear lá junto com outros irmãos. Em 2015, eu passei por uma disciplina, né? E o meu coração se fechou completamente. Eu lembro que vários irmãos conversaram comigo, Cláudio foi várias vezes, Franco foi várias vezes a Brasília, Marcão, acho que os irmãos botaram o Marcão no meu pé lá, né? Falei, Marcão é teu pai, mataram o Marcão lá. Mas quando teu coração fecha, é difícil você enxergar, é ou não é? E meu coração fechou ali, e a gente passou por um período muito difícil. A igreja presenciando tudo aquilo, um presbitério rachado. Imagina como é que a igreja fica, vendo tudo isso. E quando chegou em outubro de 2015, eu fui numa ordenação de pastores. E lá, dentro do carro ainda, eu fiz uma oração a Deus. Senhor, fala comigo, eu estou morrendo. Eu estava sozinho nesse dia, a Dora não foi comigo. Tinha reunião nossa no mesmo dia, pedi liberação aos pastores, porque estava sendo ordenado lá um pastor amigo. E eu falei, Senhor, fala comigo, eu estou morrendo. Não consigo mais sentir, não consigo mais ver o amor de ninguém comigo. Porque quando o teu coração fecha, você não vê mais ninguém. Eu não sei se você já passou por isso.
eu não sei porque eu estou com a impressão que tem gente com o coração fechado aqui. Porque quando o coração fecha, amados, a gente não consegue ver a mão de Deus. Nessa época, Franco falou um texto para mim que eu já tinha ministrado sobre ele. Atos 4, a partir do versículo 24, mas mais especificamente o 27 e 28, diz que estavam todos em Jerusalém, Pilatos, Herodes, judeus, alguns gentios, para crucificarem Jesus e cumprirem o que estava pré-determinado por Deus. Você crê nisso? Quando o nosso coração não está bem, a gente lê esse texto e fala assim, por que estava todo mundo lá? Para crucificarem Jesus. Quando o teu coração está bem, não, eles estavam lá para cumprir o que estava pré-determinado por Deus. Nós começamos esse tempo aqui, cadê Rafael? Rafael está por onde? Rafael começou esse tempo aqui, ele começou entoando um pedaço de uma música, dizendo que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Quantos creem nisso aqui? De verdade? Você crê mesmo? Porque o texto diz assim, ó, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem de quem? Será que sabemos e cremos? Porque esse é um dos versículos que eu mais cito ao longo dos anos. Me dá um minutinho, então, eu já vou acabar. Mas quando a situação vem sobre você, quando vem uma mão de um patrão, será que você consegue ver Deus? Ou um vizinho, ou o teu pastor, a tua cobertura, a tua esposa, o teu marido, ou uma enfermidade, um desemprego. Será que nós conseguimos ver a mão de Deus em tudo isso? Porque o texto diz, sabemos que todas as coisas, todas, são todas. Sabe, quando o Franco falou isso comigo, aquilo não entrava. Porque eu não conseguia ver a mão de Deus. Eu conseguia ver pessoas. E entendam aqui que eu quero falar para vocês do meu coração e não de ninguém, eu quero falar de mim. Eu não conseguia ver ninguém, eu não conseguia ver Deus. Mas o texto diz que estava todo mundo lá para cumprir o que estava pré-determinado por Deus. O texto diz que todas as coisas cooperam. Assim como José falou para os irmãos dele, não foram vocês que me enviaram para cá, foi Deus. Mas como é difícil crer nisso quando nós estamos passando. A menos que nós estejamos revestidos com a armadura de Deus. Mas com certeza haviam brechas na armadura. Porque as coisas foram entrando no meu coração, e eu fui só adoecendo, e eu cheguei nesse lugar, nesse dia, orei ao Senhor, e quando eu entrei, no meio da ordenação, o pastor falou assim, olha, eu quero dar uma palavra aqui, Amós 3:3, como andarão dois juntos se não há acordo? Ouvi o que eu precisava. É palavra de Deus isso? Sim ou não? Mas quando o teu coração não está bem, amado, até a palavra de Deus pode ser usada para você dividir. Satanás fez isso, tentou fazer isso com Jesus e com Eva. Até a palavra de Deus fora de contexto, não uma genuína, fora de contexto, pode ser usada. E eu saí daquele lugar ali decidido. E saí do meio dos irmãos. Conversei, não quero mais caminhar. E vários irmãos conversaram comigo. E eu lembro que uma outra coisa que Franco falou muito comigo, lei desarma os soldados. Porque quando você, principalmente se você for uma pessoa que já está no meio da igreja há um tempo, se você já cobre vida, se você é um líder, se você é um pastor, quando você não está bem, vão aparecer vários soldados levantando a espada por você.
Pode ter certeza. Lembra que apareceu um lá levantando a espada por Jesus? Pedro. Jesus não só desarmou Pedro, como ele curou o servo do sacerdote. Eu lembro que eu falei, desarma o soldado. Eu até falava para eles. Mas não é só desarmar, amados. É desarmar e curar. Mas quando você não está bem... Bom, resumindo a história, senão o pessoal não vai deixar mais eu falar. O tempo foi passando, né? O coração foi acalmando, e chegou um momento, depois de algum tempo, eu comecei a me reaproximar dos irmãos. Eu ia nas reuniões, eu ia em alguns eventos, e comecei a achar que eu estava bem. A obra, eu não saí para pastorear, foi até engraçado, eu e Dora fomos para uma congregação, sentamos lá, ficamos quietinhos lá. Aí o pastor chegou e disse, primeira vez que a gente foi lá, eu quero conversar com vocês, tá? Marcou uma conversa com a gente. Aí, não, pastor é assim, né? Pastor quer logo conversar, né? Aí sentamos de frente para o casal, aí o pastor começou a falar, ele, a esposa dele, falou, nós estamos aqui, porque nós estamos separando, e nós queremos a ajuda de vocês. Aí nós conversamos com ele, quando eles saíram, a gente começou a rir, eu falei, Dora, a gente está aqui nem Jonas, tentando fugir de Deus. Amados, não adianta fugir. Se for para o mais alto monte, Deus me encontra lá, se eu for para um vale, Deus me encontra lá. Sabe, Deus tinha começado um processo na minha vida, que estava muito além da disciplina, do que talvez até as pessoas tinham visto. Era uma estrutura de arrogância, de soberba disfarçada. E essa estrutura, ela só fica clara, ela só se manifesta quando a gente tem dificuldade de ouvir as pessoas. Às vezes, as pessoas não conseguem perceber, mas ela se manifesta quando a gente não ouve Deus e não ouve as pessoas, quando não segue conselho, quando não se deixa ser conduzido. E eu, nessas minhas idas lá, me sentia até bem. Não, eu estou bem, porque eu vou lá, vou na reunião deles, eu vou na casa deles, mas ainda havia algo escondido que eu não tinha visto, porque uma brecha foi aberta, e essa cilada de Satanás me alcançou. Só que não adianta você fugir. Nós muitas vezes retardamos aquilo que Deus quer fazer. Talvez você esteja hoje aqui com o teu coração fechado para alguém, e achando que o tempo vai curar, mas não vai, amados. 7 anos se passaram do dia que a irmã de Tamar foi violentada, a irmã de Absalão, até a morte dele, porque o tempo não cura, porque o inimigo tenta implantar isso também em nós, assim, o tempo cura todas as coisas, não cura. O que cura é a luz, é a verdade, o que cura é a palavra. Lâmpada e luz para os meus pés é a tua palavra, a palavra é o caminho. E às vezes nós fechamos o nosso coração, achando que temos razão, mas não existe razão nenhuma, porque quando olhamos para Jesus, todas as nossas razões caem por terra. Quando olhamos para as circunstâncias, podemos até achar alguma outra razão. Talvez você passe por situações que você olha assim, não, eu tenho razão. Mas se você e eu olharmos para Jesus, todas as nossas razões cairão por terra. E aconteceu, como Deus não para, como Deus não desiste de nós, como a misericórdia, o amor de Deus é tão grande. Eu, no ano passado, eu comecei a orar para voltar para o Rio. Em janeiro do ano passado, começamos a orar. Eu comecei, né? Dora não queria voltar, não. Ainda estava enfrentando oposição dentro de casa. Eu falei com Dora, falamos com ninguém, começamos a orar,
E Deus começou a se mover e falar com várias pessoas. Logo assim que eu comecei a orar, um irmão chegou para mim e falou, tive um sonho, e foi muito claro, isso aí ano passado, você vai voltar para o Rio. Eu falei, meu Deus, será que? Eu falei, não, hein? Sabe aquela, você está orando, mas ainda está meio incrédulo. Mas Deus começou a falar de várias maneiras. Conversei com o Franco, e quando foi em dezembro do ano passado, teve uma reunião aqui. No dia o Franco soube que a gente estava aqui e chamava, vem para a reunião, era uma reunião com os obreiros. E no final da reunião, o Franco me chamou e falou assim, Lei, eu creio que teu tempo acabou lá em Brasília. Eu penso que é hora de você voltar. E eu virei para ele e falei assim, tá, eu também penso, mas o que fazer com os irmãos agora? Porque é interessante, amado, a obra, isso muitas vezes pode ser um problema para nós. A obra seguiu. Nós saímos daquela congregação, porque a gente não tinha como ajudar os pastores. Falei, Senhor, nos ajuda. Fomos para casa. E aí começou a chegar gente. Quando a gente viu, a gente estava com um grupo lá em Brasília. Aí tivemos que, inclusive, não dava para mais reunir em casa, tivemos que alugar um localzinho lá para reunir. E foi chegando gente. E quando você está fazendo a obra, e a obra está indo bem, parece que você está bem. Né? Aquilo ali é a chancela, não, estou no caminho certo. Mas nesse dia eu falei, Frank, o que eu faço agora? O Frank falou assim, Fonseca está lá ali. Vocês são amigos há tantos anos. Fonseca tinha justamente ano passado ido para Brasília também. E quando o Franco falou isso, mas, amado, estou falando do meu sentimento, tá? Ele falou, mas eu não confio nos irmãos. Não estou falando que eles não são confiáveis, estou falando de eu não confiável, é diferente. E não estou falando nem de Fonseca, era dos problemas que nós tínhamos tido. E eu lembro que o Franco falou assim, Lei, uma mulher não sujeita ao marido porque confia, mas porque Deus mandou. E eu ouvi aquilo, falei, vou sujeitar. Mas não concordo muito não, mas vou sujeitar. Eu falei para o Franco. Só que no dia seguinte, o Espírito Santo começou a falar comigo. E eu chamei Dora, conversei com Dora. Dora também, acho que com a mesma dificuldade. E quando nós chegamos a Brasília, eu chamei Fonseca. E foi engraçado que na verdade o Fonseca me chamou para a conversa e ficou enrolando. Eu falei, Fonseca, você já sabe, né, Fonseca? Ele o que é? Você já sabe o que o Franco falou, né? E eu também abri meu coração para ele. Fonseca, eu estou com dificuldade, mas eu quero sujeitar. E ele começou uma obra, em poucos dias. O Espírito Santo, como é bom, sujeição, amados, ela é provada justamente quando você não concorda, sabia? Quando você concorda é muito fácil, é ou não é? A gente não está falando de pecado, mas imagina sujeitar alguém que de repente você não vê daquela forma naquele momento. Quando você se sujeita ao Senhor, Deus começa a fazer uma obra no teu coração. E ali foi um negócio rápido. Como Deus trouxe paz ao meu coração. E nós começamos a andar, começamos a reunir as lideranças. E teve um dia assim que foi muito marcante. Foi um dia que um irmão pediu perdão para mim. Imagina, não sei quem já passou por uma experiência dessa, um irmão muito querido, que você está ali rachado com ele, de repente ele chega e te pede perdão. Quem é que já passou por isso? Eu acho que é pouco ainda, mas tudo bem. É bom, né? Não é bom demais? Não é aquele sentimento assim, gostoso, sabe? Foi um negócio tão bom aquele dia, poder assim conversar de uma forma tão gostosa, tão livre com aquele irmão. E eu saí dali, falei com Dora, assim, a minha alegria. Só que no dia seguinte, o dia seguinte foi o dia que eu acho que mudou a minha vida. Porque no dia seguinte eu acordei assim. Interessante, eu pedi perdão publicamente. Por que esse irmão não pede perdão publicamente? Por que ele pediu sozinho?
só comigo. Sabe, nesse dia, nessa hora, o Espírito Santo veio ao meu socorro, não que ele não tivesse vindo antes, mas nessa hora eu acho que eu consegui ver algo do meu coração que eu não tinha enxergado antes. Sabe, o Espírito Santo nesse dia falou assim, é entre eu e você. Não é que eu sou melhor do que ninguém, não é isso. É que é sempre entre eu e ele. É sempre entre você e ele. É entre você e ele. O Espírito Santo diz assim, é o quanto você se parece comigo. É o quanto você falta ainda se parecer comigo. Sabe, naquela hora eu comecei a chorar ali. Falei, meu Deus, como eu ainda olho para mim mesmo. Como eu ainda sou movido por sentimentos de justiça própria. Como a minha visão ainda é para dentro. Sabe, eu chorei muito naquele dia ali com o Senhor. Falei, Senhor, eu preciso me parecer contigo. Eu preciso olhar para Ti. E eu comecei a lembrar de algumas pregações sobre Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam. Coisas que eu não tinha enxergado. Que estava todo mundo lá para cumprir o que estava pré-determinado. O que está escrito em 1 Pedro 2, 18. Que isso alegra o Senhor. E eu lembro que eu cheguei para Dora e falei assim, Dora, eu sou muito ruim. E a Dora ainda, eu falei, filha, eu sou muito ruim. Porque eu ainda fico procurando os erros dos outros. E nesse dia foi libertador, amados. Sabe, nesse dia, de fato, eu acho que nesse dia eu trouxe cura também para minha esposa. Porque se tem uma pessoa que me confronta quando eu erro, é minha esposa. Mas que também, como a maioria das esposas, eu acho que também levanta espada pelo marido. É ou não é? A mulher é leoa, não é? Dora me confronta, pode ter certeza, se eu errar, se eu tiver falado alguma palavra errada aqui, ela está ali adotando. É, desse jeito, ela é braba. Mas ela também sai em defesa. E nesse dia eu precisei também ser instrumento de cura para Dora. E ser instrumento de cura para irmãos que há anos estavam feridos. E aí foi diferente. Outros irmãos me procuraram para pedir perdão da mesma forma, mas não fazia mais diferença. E eu também pedi perdão a outros irmãos. E queria de público também pedir perdão aos irmãos que me conhecem aqui e que foram feridos por essa história também. Que em nome de Jesus vocês me perdoem. Porque essa história feriu muita gente. Mas quando nós passamos a olhar para Jesus, nós conseguimos nos ver. E o que Deus queria de fato, eu creio, era me mostrar o meu coração, que desiste, que abre mão, que é orgulhoso às vezes, que não confia na mão de Deus, e que permite rachas. E os meses que nós passamos em Brasília até a nossa vinda para cá, foram maravilhosos. Sabe por quê, amado? Porque Deus fez algo no meu coração. Porque eu guardei aquela palavra, entre você e eu. Eu não sei como está o teu coração nessa manhã. Eu vim para cá pensando sobre isso. Franco, eu compartilhei essa palavra em Cabo Frio, umas semanas atrás. Franco, falei, fique livre se você quiser compartilhar. O Cláudio me perguntou, lê que você vai, vou falar a mesma coisa. Sabe por que eu vim para cá com esse sentimento? De pessoas, às vezes, que estão com o coração fechado e achando que estão bem. Que vão deixando relacionamentos para trás e achando que está bem. Não está bem, amados. Eu até achei que eu estava bem. Até aquele dia, quando o Espírito Santo falou o quanto eu era mau.
eu queria deixar essa palavra para vocês e queria orar com vocês. Queria orar com vocês. Porque é possível que alguém aqui, ou alguns, não sei, como eu, tenha levantado alguma estrutura de orgulho. Tenha fechado o coração para alguém. E não percebe que quando nós fechamos o nosso coração para alguém, nós estamos fechando para Deus. Deus está querendo restaurar corações. Deus está querendo curar pessoas. E se nós não enxergarmos isso, nós vamos passar o resto da vida colocando a culpa em alguém. É o patrão, é a esposa, que é uma pedra de tropeço, é o marido, que é ignorante, é o pastor. O pastor está no topo dessa lista dos culpados. E quando não consegue culpar mais ninguém, culpa Deus. É a mulher que tu me deste. Foi tu que me deu essa mulher. Amém, amado? Guarda essa palavra no teu coração. Guarda o teu coração. Quando eu cheguei aqui, que o Rafael começou a cantar, entoar essa canção, Deus faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Eu fiquei muito alegre, eu estava meio tenso ali. É difícil subir aqui mesmo, né? O grupo lá é menor, e a gente já está acostumado, né? São filhos, né? Mas eu espero que o Espírito Santo possa falar o teu coração. Amém? E se você tiver com o teu coração assim, é dia de você abrir teu coração. Dá uma vasculhada lá dentro. Deixa o Espírito Santo, que sonda os corações, deixa o Espírito Santo falar com você. Não é que ele não tenha falado até agora, ele já falou. O problema é que a gente, às vezes, não quer ouvir o Espírito Santo. Amém? Você pode ficar de pé? Eu queria orar com vocês. Senhor, nós não queremos andar só, Pai. Muitos muros que nós levantamos para nos proteger, nos separam não só das pessoas, Senhor, nos separam principalmente de Ti, Senhor. Essa manhã, Senhor, que todo muro de separação caia. Pai, em nome de Jesus, Tu conheces cada coração aqui, Tu sabes de cada ferida, de cada tristeza, mas Tu és aquele que pode trazer cura. E nós oramos nessa manhã, que cada pessoa que vem buscar algo aqui na frente, que cada pessoa que vem se entregar aqui, que cada pessoa que vem necessitada de um toque Teu, Senhor, seja curada, seja limpa, seja restaurada nessa manhã. Cura em nome de Jesus todas as feridas, limpa por completo o coração, Senhor. Pai, nós queremos uma vida contigo com os nossos irmãos, nós queremos restauração para os relacionamentos, para os casamentos, para cada um aqui, Pai. Completa a Tua boa obra que começaste fazendo na vida de cada um aqui, Pai. Em nome de Jesus, que nós possamos sair desse local meditando na Tua palavra e não deixando que o inimigo roube nada de nós, que haja uma obra plena em nós e que tudo que precisa ser restaurado e resgatado seja assim, Pai. Nós oramos em nome de Jesus, gratos a Ti. Muito obrigado. Guarda essas pessoas, fortalece, reveste elas com a Tua armadura, Senhor, que elas sejam fortalecidas pelo poder que vem de Ti, Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.